Vamos falar de 3 motivos para você não espremer um abscesso. E aqui, pessoal, eu estou falando do abscesso de pus, da landra, da Maria Preta, do antraz, furúnculo, como vocês quiserem chamar. Mas a gente está falando do abscesso, daquele abscesso que pode dar na pele, é muito comum nas axilas, mas pode dar em praticamente qualquer lugar do corpo. E aqui a gente vai falar do porquê não espremer o abscesso. Ficou curioso? Fica aí no vídeo. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, o abscesso, eu tenho um vídeo falando aqui como o abscesso se forma, mas uma coisa interessante do abscesso é que chega a um ponto, chega a um momento que dependendo do tamanho dele, e quando eu falo o tamanho do abscesso, eu não estou falando o tamanho daquela área vermelha que vocês veem na pele. Aquela área vermelha que vocês veem na pele é o todo, é tanto o processo inflamatório da pele quanto o pus que tem dentro. Mas eu estou falando do tamanho do abscesso específico, da loja do pus. Dependendo do tamanho da loja do pus, existem situações que você pode até mesmo tratar apenas com antibiótico, sem a necessidade de realizar a drenagem, mas a partir de um determinado tamanho, principalmente se ele fica maior do que 2 centímetros, é necessário realizar a drenagem. E eu também tenho outros vídeos mostrando aqui para vocês que essa drenagem muitas vezes ela ocorre em casa, quando você faz compressas mornas, ou você tem que se direcionar a um hospital, a um pronto-socorro, para que do ponto de vista cirúrgico, aquele abscesso seja aberto. E como é que você faz isso? Você vai lá, faz uma anestesiazinha bem na parte superficial do abscesso e abre para tirar aquele conteúdo. Só que muitos pacientes, quando tem esse abscesso, eles não estão fazendo aquele tratamento adequado, mas eles querem espremer aquele abscesso para tirar o abscesso na marra, como dizem, na porrada. E o pior, tem pessoas que às vezes espremem, consegue espremer o abscesso, mas fica continuamente machucando aquele local, espremendo para tirar o carnegão. E aquele carnegão ele não vai sair. Se você já espremeu e o pus que tinha dentro do abscesso já saiu, aquele problema já foi resolvido. Por quê? O abscesso é dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Tem a parte central que tem o pus e tem essa parte periférica que é o processo inflamatório. Depois que os pus saem daí de dentro, ele vai sair com a drenagem simples, ou se você fizer compressa morna, ou se tu espremeu por um acaso, esvaziou essa cavidade, pode até formar mais pus, mas não vai ter mais carnegão. E o carnegão que as pessoas acreditam que é essa parte avermelhada que ela é mais dura, mas ela não é pus. Então você vai morrer espremendo e ela não vai sair. Então quando a gente fala para o paciente não espremer, a gente não está dizendo também para ele não tentar tratar esse abscesso dele com compressa morna. Compressa morna de 2 em 2 horas por 15 minutos que acelera muito o processo de drenagem espontânea desse abscesso. Mas tem 3 coisinhas que se você ficar espremendo, você pode aumentar o risco de complicação. E quando eu estou falando desse risco de complicação, pessoal, não é para vocês entenderem que só de ir lá espremer o abscesso uma vez vocês vão ter uma complicação desgraçada. Não é assim, mas aumenta o risco. E quando a gente trabalha com medicina, riscos eles têm que ser a todo momento gerenciados, diminuídos. Essa é a forma correta. E o principal problema que pode ocorrer ao espremer um abscesso é espalhar a infecção. De certa forma, pessoal, o abscesso ele é uma infecção localizada, onde tem aquele foco de pus naquela localização. E queira ou não, existe vaso sanguíneo naquele local que até aumenta durante o processo de infecção e processo inflamatório. Quando você gera a expressão, quando você espreme aquele abscesso, você está aumentando a pressão dentro daquele abscesso. Consequentemente, tanto o pus como as bactérias que estão naquele lugar, elas podem ser induzidas a entrar na corrente sanguínea, não que já não possam estar, mas vão entrar em maior quantidade e dependendo do paciente, se for um paciente que naquele momento está em um estado mais imunodepressivo, ou que já tem uma imunidade mais baixa, ou que é um paciente idoso, ou que é um paciente diabético descontrolado, aumenta o risco daquela infecção se alastrar.
e ao invés de ser uma infecção localizada, se tornar uma infecção sistêmica. Isso não é tão simples de acontecer, entendam isso. Isso não é espremeu, aconteceu. Isso são pouquíssimos casos que acontecem. Mas você tem que saber que isso existe e, claro, para que facilitar esse tipo de coisa. E isso também, pessoal, não vai acontecer com aquela bolinha de pus desse tamanhozinho que tem aqui que tu espoca. Não é assim. Mas existe esse risco para quadros mais sérios e principalmente para pacientes debilitados. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, eu sei que a gente esquece de se inscrever, mas isso ajuda muito a gente que produz conteúdo. Enquanto tu tá vendo eu pedir aqui feito um condenado, aperta nesse botão aí para seguir a gente. Vamos voltar para o vídeo. A segunda complicação que você pode ter justamente por ficar espremendo o abscesso é você aumentar o processo inflamatório e a dor. Todo mundo que já tentou espremer um tumor sabe o tanto que dói. A pessoa pode até se empolgar ali que ele vai espocar, mas quando ele solta, minha amiga, lateja, dói, que o cabo se arrepende do momento que ele amassou a desgraça daquele abscesso. Então a dor, ela vai ser potencializada, porque você já tem um lugar que ele está machucado, ele está batido, tu vai largar-lhe o dedo, vai melhorar? Não, não vai melhorar, vai piorar. E também entra a questão, como é que tu meteu esse dedo? Esse dedo estava limpo? Por quê? Quando você vai no hospital para fazer uma drenagem, a pessoa que vai fazer a drenagem, ele vai utilizar materiais médicos, materiais limpos, materiais estéreis, para evitar o quê? Para evitar a contaminação local. Aí tu mete aquele dedão lá, a unha tá suja. Acha que vai melhorar a infecção? Não, não vai melhorar. E além disso, além de você piorar aquele processo, não só porque você pode levar a infecção, piorar a infecção, você machucou ainda mais aquele lugar que já estava machucado. Então aquele abscesso vai ficar mais inflamado. Você já deve ter feito isso, se você está nesse vídeo, de amassar aquele abscesso e perceber que depois ele fica pior. Por quê? Porque você cutucou, você amassou, você tentou espremer. Então, isso é uma das segundas consequências. É piorar a dor e piorar o processo inflamatório daquele abscesso, além de aumentar o risco de você levar a infecção com o seu dedinho maravilhoso. E, consequentemente, diante dessas duas situações que eu falei, vem a terceira possível complicação. É que é a demora na cicatrização, a demora na resolução do abscesso ou até mesmo formar infecções locais mais graves, como é o caso das celulites, que são aquelas infecções cutâneas mais severas. E a cicatrização, por que ela vai demorar? Ora bolas, quando a pessoa vai, um adolescente, a mãe fica dizendo, para de mexer nessa espinha está inflamada. Aí a espinha às vezes está numa boa e depois o menino vem com a cara toda vermelha. Por quê? Porque ele está amassando o dedo. Então é claro que o processo inflamatório vai demorar muito mais tempo. É aquela feridinha que você tem que você vai lá sempre tirar a casquinha dela. Demora um monte de tempo para ela cicatrizar. Por quê? Porque você está sempre lá tirando a casquinha, mexendo com aquela unha suja. E aí a cicatrização vai lá embora, demora muito mais. Então, pessoal, esse tipo de coisa, quando você tem um abscesso, caso você não tenha condições de buscar uma ajuda especializada, e quando eu falo caso você não tenha condições, eu não estou falando que você está em casa com indisposição para ir no hospital, ou você não quer enfrentar um pronto atendimento porque tem pessoas chatas, ignorantes. Eu entendo tudo isso, tá? Tem hospital público, ele depende de quem está de plantão no dia. Tem pessoas maravilhosas, mas também tem pessoas que não eram para estar lá, porque não era para tratar gente. Só que, infelizmente, para você resolver seu problema, é o lugar que tem para ir. É igual a questão do pessoal que fica falando de policial, mas e aí, se tu tiver um problema com bandido, tu vai atrás de quem? Do padre? Não, vai atrás da polícia, ora bolas. É quem tem aquele know-how para fazer aquilo. Então, na área da saúde é a mesma coisa. Se você mora numa cidade, se você está com abscesso, você tem que tentar resolver ele da melhor forma possível. Se ele está grande, é indo no hospital para fazer a drenagem. Conseguiu entender? Agora, digamos que você está num lugar que você não tem acesso. Você está no interior, você está num lugar distante, que você não tem hospital. Ou caso tenha um pronto atendimento, não tem estrutura nenhuma. No interior que tem aquele atendimento ruim. Aí, meu amigo, não tem para onde correr. É calor no abscesso, compressa morna direto para tentar fazer ele drenar o mais rápido possível. Porque é o calor que vai fazer ele drenar. Não é para usar compressa gelada, nada disso. É calor, compressa morna. Ela vai fazer o abscesso crescer mais e estourar, porque aí ele vai se resolver sozinho.
Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Esses são os motivos, sem terrorismo, sem achar que espremer infecção grave. Não é assim, mas é errado espremer abscessos, por esses motivos que eu falei para vocês. Porque a gente, como médico, o que a gente quer é que aquela infecção melhore o mais rápido possível, né? E se você ficar cutucando, isso não vai acontecer. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Fui!